Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma leitura na palavra do Senhor. Se encontra em Salmos, de número 51. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nesta noite. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração, fala ao coração da tua igreja nesta noite, Senhor. Para que nós possamos, ó Pai, vivenciarmos e vivermos para o Senhor, diante da tua palavra, Senhor, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Abençoa cada um que entrou aqui nesta noite e que a tua bênção, Senhor, possa ser conosco de uma forma toda especial. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Sentem abençoados na presença do Senhor. Glória a Deus. O Senhor colocou o tema em meu coração, vivendo na presença do Senhor. E eu quero me utilizar do Salmo 1, que traz algo assim interessante às nossas vidas, acerca do rei Davi, porque foi um instrumento nas mãos do Senhor, um homem abençoado por Deus. Este salmo, irmãos, no entanto, o Salmo 51, é uma expressão de um dos momentos ou uma experiências mais difíceis na vida do rei Davi. Quando o profeta Natã chegou até ele, depois que ele deitou-se com Batseba, porém Davi confessou o seu pecado. Ele cometeu pecado diante do Senhor, deitando com aquela mulher que não lhe pertencia. Mas, porém, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor o perdoou do seu pecado. E não deixou, portanto, ele confessou o seu pecado e não deixou de andar na presença de Deus. Mesmo em tempos difíceis ou de crise, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos fala assim a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, o Senhor nosso Deus é um Deus misericordioso e Ele está pronto para nos perdoar. Está com seus braços abertos para perdoar tudo aquilo que na vida, muitas vezes, nós fazemos que desagrada ao Senhor. Todos nós pecamos, irmãos. Não existe nenhum ser humano que ele não peque. O único que não pecou foi Jesus. E nós pecamos todos os dias, irmãos. Todos os momentos. Então é necessário que nós estejamos buscando o Senhor, andando na sua presença e pedindo ao Senhor que nos perdoe todo momento. Porque é o tempo todo que o inimigo, ele procura assediar, assim como ele fez na vida do rei Davi. Foi só um momentozinho que ele não foi naquela guerra, mas ele se descuidou e viu aquela mulher formosa. E isso é perigoso, né, irmãos? O pecado, ele está sempre buscando. É como diz a palavra do Senhor, o diabo, ele ruge em derredor, buscando alguém que possa tragar. Então, se a gente não ouvir a voz do Senhor, não estiver lendo a palavra do Senhor, buscando o Senhor, estudando a palavra de Deus e andando na presença do Senhor, com certeza, irmãos, nós não vamos conseguir vencer todas as dificuldades e afrontas que este mundo nos oferece. Se andarmos na luz como Cristo na luz está, e vivermos na sua presença, buscando e aprendendo a sermos misericordiosos, buscando a presença do Senhor, comprometidos com Deus
e obedientes à sua vontade. O rei Davi, neste salmo, ele fala sobre confissão, em 2 Samuel, capítulo 11, e 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 15, e principalmente o versículo 13, narra este fato de Davi com Batseba. Diz aqui o versículo 3, então disse Davi, quando confessou o seu pecado, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Quando aquele profeta chegou para ele e disse o que ele tinha feito, até aquele momento, irmãos, parecia que Davi não tinha percebido a gravidade daquilo que ele tinha cometido. E muitas vezes a gente endurece a nossa mente, alguns até dizem cauterizam, né? A mente fica cauterizada e fica insensível, a gente não tem sensibilidade às coisas de Deus. E aí muitas vezes nós damos lugar para que o inimigo possa colocar algo ali. Pense você que o inimigo, ele vem com aparência feia, ou com aparência com chifre, aquela coisa toda. Não, irmãos, o inimigo, ele é sutil e sagaz. É como uma serpente. Você não percebe, de repente. Então, se nós não estivermos ligados no Senhor, nós não vamos perceber. E todos nós, irmãos, que aceitamos a Cristo um dia, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus passou a habitar em nosso coração. Então nós andamos na presença do Senhor e temos condições de vencer tudo aquilo que vem de encontro à nossa vida espiritual. Porque esse é o objetivo do inimigo, nos tirar da presença do Senhor. Ele não está preocupado com quem está lá no mundo, não. Está preocupado com quem está na presença do Senhor, fazendo a obra de Deus, louvando o Senhor, como estávamos fazendo aqui. E esse rei Davi, ele adorava o Senhor também com cânticos, né? Ele tocava instrumento, se não me engano é harpa, e ele foi um homem que confessou, quando ele percebeu, quando o profeta falou, antes de terminar as palavras de Natã, ele diz, também pequei contra o Senhor. Então o profeta disse para ele, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Foi assim que o Senhor disse para ele. Então, irmãos, falar é fácil, mas é difícil viver. Cada um trabalha em um local, outro em outro, e cada área que nós trabalhamos, existem as dificuldades, existem as coisas, as facilidades. O inimigo, ele está ali o tempo todo buscando uma forma de poder entrar na vida do servo de Deus. Mas o Senhor, ele está ao nosso redor, conosco, né? Nos guardando. Agora o inimigo, ele ruge em derredor, bramando como leão, mas ele não é o leão, porque o leão é Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. E é ele quem nos dá a vitória. Portanto, irmãos, eu quero citar 3 verdades que o Senhor colocou em meu coração deste salmo, a serem vividas por mim e por você, independentes das circunstâncias ou momentos em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de enfermidade, pandemia, e são tantas coisas que têm estado diante da nossa vida, né? E isso, irmãos, estando na presença do Senhor, com amor, com compromisso e com obediência ao Senhor e à sua palavra, obedecendo à vontade do Senhor. Portanto, eu quero viver, eu quero andar na presença do Senhor, com amor, com compromisso e com obediência. Porque Deus não quer ninguém forçado servindo a Ele. Deus quer que nós
o amamos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com tudo que há em nós. Nós devemos amar ao Senhor, porque Ele é digno, irmãos, de ser louvado e de ser adorado. Versículo 1 deste salmo, você pode acompanhar aí, Salmo 51, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O hisopo, irmãos, é como se fizesse um molho, né? Ela tem as folhas, é uma flor bem cheirosa, perfumada. É como se fosse aquela erva doce, né? Que tem umas folhas meio ásperas, mas ela tem um cheiro agradável, né? Então, é com aquilo que eles aspergiam o sangue, né? Primeira vez foi lá no Egito ainda, quando eles aspergiram os umbrais das portas, né? Com o sangue do cordeiro. E essa planta, ela ajuda na limpeza, por causa do cheiro, do odor do sangue, né? Interessante, né, irmãos? Então diz o Senhor: faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, irmãos. Aqui Davi, ele clama por misericórdia, pois para ele só havia uma maneira de lidar com o pecado, irmãos: encará-lo, confessá-lo e ser perdoado. Mostra exatamente o fazendo isso em contraste absoluto com a confissão fingida. A oração de Davi mostra um quebrantamento total, pois ao clamar por misericórdia, sua confissão é reconhecida de que seu pecado fora contra Deus. Então ele pecou, ele nem pensou nas pessoas, mas ele diz: pequei contra o Senhor. Acho que foi o momento que ele acordou de tudo o que ele fez, né? Muitas vezes acontece assim com a gente, né, irmãos? A gente, de repente, a gente faz algo que desagrada ao Senhor. Aí diz assim: puxa vida, eu fiz aquilo e o Senhor está me incomodando e eu preciso de buscar uma forma de resolver esse problema. Portanto, o amor, irmãos, ele é a coisa mais fundamental na vida do crente. O amor, muitas coisas passará. Tem um texto bíblico que diz, né? Mas o amor, ele permanecerá. Então, irmãos, a importância de se vivermos na presença do Senhor e amando ao Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, até o versículo 25, eu quero ler com os irmãos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade, e a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Então é Ele, irmãos, é no Senhor, é em Cristo que eu devo esperar. Tem momentos difíceis na nossa vida, momentos de dificuldade, mas precisamos esperar o momento certo. É na hora do Senhor, não é como eu quero não, irmãos. Se fosse, era muito fácil, no estalar de dedo eu resolvi o meu problema, mas não é assim, irmãos. Nós temos que esperar a hora do Senhor, o momento do Senhor, o dia do Senhor. Quanto tempo eu vou esperar aquilo que eu preciso? Não sei. Mas o que eu preciso é continuar, pastor Lutero, buscando ao Senhor. Enquanto eu tiver ar para respirar, eu vou buscar ao Senhor. Eu quero andar na presença do Senhor. Igreja do Senhor, vamos andar na presença do Senhor, porque Jesus está voltando. Jesus pode voltar a qualquer momento, pode voltar agora, nesse instante. Então, irmãos, a importância de se andarmos na presença do Senhor e com amor, porque nós temos convivência com vários irmãos e precisamos aprender a amar os irmãos de uma forma especial, irmãos. Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Que maior preço do que esse, irmãos? De dar a sua vida para nos tirar da condenação eterna. O pecado, nós estávamos condenados pelo pecado, e o Senhor nos libertou disso. Quer presente maior, irmãos? Quer bênção maior do que essa na vida? Não tem dinheiro no mundo que paga, não existe recursos materiais, bens que pagam isso, irmãos, de ter Cristo no meu coração, de ter Cristo no seu coração, de dizer assim, poxa vida, o Senhor habita comigo. Imagina, irmãos, isso não é coisa simples não, é algo mais importante que existe neste mundo, é você poder dizer assim, eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu sirvo ao Senhor, diante de tudo aquilo que o rei Davi cometeu, que desagradou o Senhor, mas ele buscou arrependimento, ele amava o Senhor, e ele percebeu o erro que ele cometeu, mas o Senhor o perdoou, porque Deus amava Davi, e assim como Deus amava Davi, Ele também nos ama, irmãos. Davi não foi melhor do que eu, em matéria de amor. Deus me amou, amou a Ele e ama a todos nós da mesma forma, irmãos. O amor é grande por cada um de nós. Agora, lógico que aquele que mais se aproxima é o que mais recebe. Não é assim com nossos filhos? Aqueles que mais têm contato, que fica mais perto da gente, que está mais preocupado com a gente, que está ali carinhando, a gente às vezes tem mais liberdade de falar alguma coisa até com ele, mas o amor é igual, irmãos. A gente não ama um filho mais do que o outro. Você tem 3 filhos, você consegue amar um filho mais do que o outro? A senhora ama, pastora Loide, um filho mais do que o outro? Não tem como, irmãos. Então, nós amamos os nossos filhos. Imagina o Senhor que deu a sua vida, o tamanho desse amor que Deus tem por nós, que Ele ama cada um de uma forma especial. Ele me compreende, Ele te compreende, Ele sabe o que você está sentindo. Você está sentado aí e o Senhor sabe o que você está pensando. O Senhor sabe o dia de amanhã, tudo que vai acontecer na sua vida, o Senhor sabe, porque Ele é Deus e Ele é poderoso. Portanto, eu tenho que andar, irmãos, em amor na presença do Senhor. A excelência do amor, quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero ler alguns textos com os irmãos em 1 Coríntios,
capítulo 13. Minha esposa é uma bênção, ela organizou aqui para que eu possa manusear a palavra de Deus, e nós vamos ler o texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine. Aquele barulho e depois desaparece. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor, irmãos, ele é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não folga, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido dele. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Estes três, maior o amor destes. O maior é o amor. Portanto, irmãos, a excelência que Paulo nos ensinou acerca do amor. Agora imagina um homem como Paulo, a vida que aquele homem levou, o sofrimento que Paulo teve. Você consegue imaginar assim, tudo aquilo que Paulo passou, se nós conseguiríamos suportar? Quantos por cento talvez do que Paulo suportou por amor ao Senhor? E ele ainda nos dá a instrução do amor. O verdadeiro amor, irmãos, não tem interesse próprio, não busca os seus próprios interesses, ele não ele é sofredor, é bondoso. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, não se porta com indecência, mas busca os seus interesses, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Então nós podemos esperar com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e usou de misericórdia para com a minha vida. O amor de Deus, irmãos, ele não se acaba. Não é o amor de Deus, não é porque o Senhor deixa de me amar, nós é que deixamos de amar ao Senhor. Saímos da presença do Senhor. Qualquer coisinha, nós deixamos de andar na presença do Senhor. E esquecemos tudo que o Senhor fez para nós. Ele deu o seu Filho. Morreu no meu lugar, irmãos. Senão, eu não teria possibilidade de
está aqui, já há mais de 20 anos aqui, desfrutando destas bênçãos que o Senhor tem colocado em meu coração, de tudo que nós temos vivido, não só aqui, mas em casa. Então Deus, Ele usa de bondade para conosco. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu pensei que não tinha mais solução para mim. Eu disse: Senhor, o que eu vou fazer? Não estou aguentando mais essa situação. E Deus falou ao meu coração: eu vou resolver o seu problema. E o Senhor, muitas vezes, irmãos, tem certas coisas que é preciso o Senhor retirar da nossa vida, porque às vezes quer tomar o primeiro lugar. Jesus não aceita o segundo lugar. Ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele não está. Deus nos ama. Esse é o amor de Deus, irmãos. Deus cura, Deus liberta, Deus te abençoa, te dá saúde. Quantas coisas o Senhor não faz por nós? Todos os dias. Porque aqui a palavra do Senhor diz que ela renova a cada manhã, irmãos. A cada manhã. O segundo fator, irmãos, a segunda verdade é o compromisso que nós precisamos ter com o Senhor. O versículo 12 até o versículo 15 do livro de Salmos, capítulo 51, versículo 12 ao versículo 15, diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Aleluias. Quando o rei Davi, irmãos, ele busca renovo diante do Senhor e ter disposição constantes para realizar a vontade do Senhor, mostrando o caminho verdadeiro às pessoas. Porque o dever dele como rei, ele reinou 40 anos, se eu não me engano, foram 7 em Hebrom, e 33 em Israel, né? Reinou em Israel durante 40 anos, o rei Davi. Então não foram pouco tempo, né, irmãos? Foram bastante tempo que ele andou na presença do Senhor. E Deus realizou grandes coisas, grandes feitos na sua vida. Aleluias. E o Senhor quer realizar também na minha vida. A preocupação com o povo, e em seguida pede para Deus o livrar dos crimes de sangue, porque muitos crimes cometeu Davi. O desejo de adorar o Senhor com louvores. E nós sabemos que os salmos, eles são louvores, né? São poemas, e ele fez em adoração ao Senhor, louvando e adorando ao Senhor. Portanto, irmãos, Levítico, capítulo 20, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim. Levítico, capítulo 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus sou. Aleluias. Portanto, o Senhor, Ele é santo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, irmãos, temos que nos santificar, sermos santos, andando na presença do Senhor, porque nós somos santificados por Cristo. Senão nós não conseguimos andar na presença do Senhor. A cada dia, irmãos, buscando o Senhor,
o Senhor vai nos mostrando o caminho da verdade. E eu vou deixando aquilo que desagrada ao Senhor, e vou começando e crescendo, lendo a palavra do Senhor, e buscando ao Senhor, estando nos cultos da igreja, ouvindo as lives, estando nos estudos bíblicos e aprendendo a conhecer ao Senhor. Tem sido passado pela televisão, né? A gente liga o celular, no WhatsApp ali, depois entra lá no YouTube, né? E muitas vezes você não tem condições de vir, mas pode assistir lá, né? Às vezes você está com medo de ficar enfermo, né? As pessoas que estão nos ouvindo em casa e querem vir à casa do Senhor, ainda tem local aqui que ainda suporta, né? Mas se não, fiquem em casa, mas assista aos programas, para que o Senhor possa continuar te abençoando, né? Salmos 40, versículo 1 ao versículo 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, horrível de charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Portanto, as experiências, irmãos, que nós passamos com o Senhor, Deus permite certas coisas na nossa vida para que nós possamos crescer, adquirir experiência com o Senhor, de um Deus que é presente, que é verdadeiro, que está conosco em todos os momentos. Portanto, irmãos, há um desejo muito grande, sempre houve no coração de Davi, um desejo muito grande de ser perdoado dos seus pecados por vários motivos. Primeiro, pela sua própria paz, pela mensagem que esperava poder comunicar aos outros. Pelo louvor que almejava render em meio à comunidade dos fiéis. Portanto, Davi tinha um desejo em tudo de continuar na presença do Senhor e servindo a Deus. Se eu fosse narrar aqui todos os livros, toda a história de Davi, aqui a noite toda eu não conseguiria passar tudo sobre Davi, né? Porque a história deste homem, ele traz exemplos inúmeros para a nossa vida. Mas ele aprendeu, irmãos, no momento da dificuldade, ele aprendeu a andar na presença do Senhor e ser obediente a Deus. Tem um texto, irmãos, que eu gosto muito, escrito pelo apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Olha, irmãos, que texto bíblico é esse que Paulo escreve? Aquele homem que era um soldado, né? Um capitão que perseguia os cristãos, matava aqueles que se diziam que era de Jesus. De repente ele teve um encontro com Cristo e agora, amados irmãos, ele fala desta forma: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé daquele que se entregou por mim, por Cristo que morreu no meu lugar, e morreu no seu lugar, e nos deu a vida eterna, se nós permanecermos na sua presença, até o último dia, até o último momento do nosso respirar. Se nós estivermos na presença do Senhor, nós estaremos na eternidade com Cristo. Portanto, vale a pena, irmãos, servir ao Senhor. Já estou terminando, tá, irmãos? A terceira verdade que eu quero dizer também para os irmãos é a obediência. Eu falei da primeira, que é o amor, a segunda, que é o compromisso que eu tenho que ter com Deus,
E o terceiro é a obediência. Se eu digo que amo a Deus, eu também tenho que amar o meu irmão. A palavra do Senhor diz: se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu vou procurar ele. Eu vou dizer: olha, me perdoa se eu te fiz algo. Porque não vale a pena, irmãos, ficar com o coração angustiado, entristecido. Chegue e fale. Quantas vezes eu já fiz isso? Já procurei meu pastor, já pedi minha pastora. Então, é assim, irmãos. Tudo que a gente vive nesse mundo, que a gente faz, Deus, Ele está vendo tudo o que nós fazemos aqui neste mundo. Portanto, amados irmãos, o prazer do Senhor não está em sacrifício de animais e holocaustos. O prazer do Senhor não está no animal sacrificado, mas na pessoa restaurada. Então, o objetivo maior era a pessoa ser restaurada. Deus exigia sacrifícios no Antigo Testamento? Sim, mas seu prazer sempre esteve naquele que a Ele se apresenta com postura, sendo obediente à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, se portar como Deus quer, como Deus tem para mim, como Deus reservou para mim. A minha forma de andar tem que ser de acordo com a palavra do Senhor, segundo a sua vontade. Portanto, amados irmãos, a palavra do Senhor, em Gênesis 4, de 1 a 7, narra a história de Caim e Abel. Caim, ele matou Abel. Então, isso foi um ato de desobediência, né? Porque Abel apresentou um sacrifício que agradou a Deus, ele foi obediente, então. E Caim, ele fez algo que desagradou ao Senhor. Deuteronômio 28 fala de bênçãos, que se eu andar na presença do Senhor, buscar ao Senhor de todo o meu coração, obedecer a palavra do Senhor, as leis do Senhor, então, depois os irmãos podem ler em casa as riquezas que tem Deuteronômio capítulo 28, é para aquele que serve ao Senhor, para aquele que anda na presença de Deus. Aleluias. João 4, do versículo 21, versículo 24, aquela mulher samaritana, quando ela procura como deveria adorar o Senhor, o Senhor diz assim: eu procuro os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Aleluias. Não é só aqui não, é em casa também, é no trabalho, é deitado, descansando, todo momento, irmãos, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, se alegrando diante de Deus. E Romanos 12, 1, quando a palavra do Senhor nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Davi declara uma intercessão suplicando em favor daquele povo, os quais necessitavam serem obedientes à vontade do Senhor para alcançarem as suas infinitas misericórdias. Salmos 51, versículo 16 até o versículo 19. Então, o rei Davi, ele faz intercessão e busca pelo povo. Ele fugiu do seu filho. Foi necessário ele sair de Jerusalém para não ser morto pelo seu próprio filho. Porque desde o dia em que ele cometera aquele pecado, o Senhor então falou algo muito profundo para Davi.
e ele viveu momentos de muita dificuldade, e aqui agora o seu filho, tem um momento que seu filho queria tomar o reinado dele. De todas as formas, mas o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que livra, é o Deus que te conduz. Por onde você andar, tudo que você fizer, o Senhor está vendo, mas Ele se agrada daquele que entrega a sua vida a Ele. E para concluir aqui, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 19, nos diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 23, versículo 19. O homem de gênio difícil deve sofrer o dano, porque se tu o defenderes, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Portanto, escreveu Salomão, né? Livro de Provérbios, sabedoria. Porém, ele era filho de Davi. E este homem foi um homem reto diante do Senhor, esse rei Davi. Depois que ele passou toda aquela experiência, e muitos de nós temos experiências difíceis, por isso é que nós não devemos desistir de servir ao Senhor. E finalizando, irmãos, diz assim, Provérbios: escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Esse é outro versículo, Provérbios 23, versículo 19. Escute, meu filho, o conselho e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Que possamos permitir que Deus venha ocupar o centro da nossa vida. Quando Deus ocupa todo o nosso coração, Ele opera em nós a transformação espiritual que realmente precisamos para sermos felizes e úteis em sua obra. Como fez Davi, confessando e se arrependendo, tanto que ele foi conhecido, e nós o conhecemos como homem, Deus disse isso, como homem segundo o coração de Deus. Então Davi foi conhecido como homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Que nós possamos ter um coração segundo o coração do Senhor, fazendo a vontade de Deus, realizando tudo aquilo que Deus nos entregou, e que nós nunca venhamos a desistir. Fique de pé, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Te louvo, Senhor, pela vida dos meus pastores, ó Pai, por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor me concedeu, de poder, Senhor, partilhar da Tua palavra. E eu creio, Senhor, que Tu tens falado assim ao meu coração, e que o Senhor falou ao coração de cada irmão aqui presente. Eu não sei qual é a dificuldade que cada um vive, mas o Senhor é conhecedor. Por isso eu te suplico, Senhor, vá de encontro, Senhor, à vida de cada um. E, meu Deus, conceda a vitória que o meu irmão e a minha irmã está precisando, está angustiada, está triste, às vezes depressivo, desanimado, entristecido, Senhor, frustrado com alguma coisa, mas renova, Senhor, a fé de cada um aqui nesta noite, que nós possamos fazer como o rei Davi, Senhor, e ter um coração segundo o coração do Senhor, deixar que o Senhor tome conta, Senhor, da nossa mente, da nossa inteligência, do nosso ser, Senhor, da nossa vida, e nos conduza por caminhos retos, Senhor. Não nos deixe jamais desviar, Senhor, dos teus caminhos, reconhecendo Jesus em todo o tempo no nosso ver, que Jesus seja sempre
todos os dias no nosso coração, que nós possamos confessá-lo todos os dias, estar clamando a Ele, buscando a Ele, apresentando a Ele as nossas dificuldades e pedindo perdão para que Ele nos conceda um dia, cada dia, um dia de vitória na presença do Senhor. Portanto, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que benção. Eu digo que esse é o pastor que tem a voz mais bonita da igreja. É esse daqui. Vozeirão abençoado que Deus deu. Deus te abençoe, meu pastor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Viu a palavra que Deus lhe deu hoje? Deus não está interessado com o seu pecado. Não está, não. Deus não está interessado com o que você fez de errado essa semana, de jeito nenhum. O que Deus está interessado é num coração quebrantado. Um coração que se arrepende do que fez. Um coração que muitas vezes tem dito: Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, eu tenho erros, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Eu quero pedir perdão por tudo de errado que eu fiz. Pastor, os meus pecados são muitos. Será que tem como ter esse perdão? Tem. Deus, Ele nos ama tanto, que a palavra do Senhor diz que todos os pecados que cometemos, Ele esquece, lança no mais profundo do abismo, porque o amor dEle é tão grande, tão misericordioso, que Ele não quer que você se perca, não quer que eu me perca, não quer que nós nos percamos em momento algum, instante algum. Você viu que palavra abençoada? Talvez os mais novos aqui não lembrem, mas existia uma propaganda que dizia assim: 51, boa ideia. Vocês lembram? Aquela boa ideia era uma boa ideia para acabar com o casamento, para acabar com a vida, para acabar com o dia a dia da pessoa. Agora, essa boa ideia que foi pregada aqui hoje, do Salmo 51, a ideia de Cristo olhando para você e dizendo: não interessa o que você fez na vida, venha a mim e eu perdoarei os seus pecados. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. E ao mesmo tempo eu quero perguntar esta noite, se existe alguém também ali, você que está em casa, você que está no hospital, você que está na sua sala, na cozinha, seja onde for, o Senhor te chama hoje para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Você que quer aceitar a Jesus hoje como Salvador e quer dar esse passo de bênção, esse passo de fé, o Senhor te chama e diz: olha, eu posso mudar tudo, eu posso transformar aquilo que parece impossível em possibilidade concreta de bênção. E o Senhor te chama hoje. Existe alguém em nosso meio que quer aceitar a Jesus como o único Salvador? Levante a sua mão, nós vamos orar por você hoje. Nós vamos orar pela tua casa, nós vamos orar pelo teu lar. Você que está nos assistindo também, que quer aceitar a Jesus, coloque a sua mão no coração e nós vamos orar por você. Existe alguém aqui no nosso meio? Glória a Deus. Você aí que está nos assistindo, que nesse momento, quem sabe está aceitando a Jesus, põe a sua mão no coração. Senhor meu Deus, eu te peço pela vida desse homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente. Senhor, transforma por completo.
traz bênção, traz vitória, traz alegria e traz paz, Senhor, sobre a vida deste. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e que a salvação seja derramada sobre o lar, sobre a casa e sobre o dia a dia dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Cante mais forte, peça ao Senhor. Dá-me um coração, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, igual. Diga de novo, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Pense no que você está falando agora. Diga mais uma vez, dá-me um coração de Cristo é diferente de qualquer homem. Aleluia, Jesus. Vou orar por você nesse instante. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão e da minha irmã que estão nos assistindo agora, em todo o Brasil, Senhor, por todo este mundo, aonde chegar, Senhor, a internet, onde chegar este programa, Senhor, eu peço que Tu venhas abençoar, transformar, restaurar, dar alegria e paz. Coloca, Senhor, a bênção que vem do céu sobre a vida do Teu filho. Aquele que está enfermo, Senhor, cura e traz, Senhor, a restauração no corpo, na mente, na alma, na vida, Senhor, do Teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.